Será que ser um criador de conteúdo de viagens 18 anos depois do YouTube ter vindo para o Brasil é tão tranquilo assim? Hoje a gente vai falar sobre formas de monetizar o seu conteúdo viajando pelo mundo, formas também de investir para que você fure a sua bolha e também alguns percalços aí ao longo desses 18 anos. A gente tem o Álvaro do Estruturando Ideias. Obrigado, Álvaro, por ter vindo aqui. Valeu, Bruno, pelo convite. A gente mudou muito, né? A gente já trabalhou junto em algumas coisas, né? A gente vê aí que em 10 anos mudou muita coisa. Era muito amador no começo, né? Ninguém sabia mais ou menos o que ia acontecer. Simplesmente o pessoal queria um resultado imediato. E como é uma coisa de viagem, não é algo que é palpável rapidamente, né? Você tem que fazer um trabalho para poder mensurar o resultado depois de 2, 3 meses. Então, acho que nos 5 primeiros anos a gente patinou demais. Acho que agora, após pandemia, a gente teve uma melhoria, sim, porque as pessoas estão entendendo. Ainda tem muita gente que não consegue entender o mercado, mas eu acho que a melhoria tá gritante, né? A gente consegue ver, mas eu acho que a gente ainda precisa educar o mercado, né? Acho que é sempre educando e mostrando que as redes sociais já são presente, né? Não é o futuro mais, é o presente. Quando você diz educar o mercado, objetivamente você está falando sobre o quê? Então, às vezes a gente conversa com marca grande que ela não entende as coisas. Então a gente tem que explicar, ver como que vai dar o retorno. Aí ela diz que fechou com uma pessoa de beleza, de outro nicho. Aí eu falo, né, de viagem, eu vou viajar daqui a 3 meses, eu vou apresentar a marca daqui a 3 meses. Então o resultado acaba demorando um pouquinho. Então acho que explicar às vezes acaba funcionando bem. Tá, então assim, eu sei que muitas marcas, apesar da gente já trabalhar a Creator Economy no Brasil há mais de 10 anos, talvez eu diria aí 15 a 17 anos, nem todas as marcas tiveram a oportunidade e se aventuraram em fazer marketing de influência. E aí eu digo mais, assim, sobre essa história de as marcas entenderem o quanto é o entender a marca sobre todas as dificuldades e o quanto é do criador estar profissionalizado e entender também que entrega uma coisa, que está comprometido com o resultado também, é essa história, ou não? Você ainda vê nesse nicho de viagens algo muito amador no lado do criador também? Então, no meu lado, né, que eu posso falar, tem 2 tipos de criadores de viagem, né? Tem um que igual a mim, que trabalha full time, e tem gente que trabalha só final de semana. Então, ele quer a permuta para viajar final de semana, em casal, em família, e tá tudo bem também. Só que aí, quando eu vou oferecer e falo um valor, aí a pessoa fala, não, mas X criador me faz de graça. Então tem esse problema, né? Mas aí eu digo, não, tudo bem, ele é bom também, deve ser, não conheço, mas eu vou mostrar muito mais e vou depois ter uma atualização, porque eu tô sempre viajando. Então quando você tá sempre produzindo conteúdo, é diferente você ir um final de semana, depois gravar daqui a 1 mês, gravar daqui a 2 meses, então a gente faz isso. Então tem que ficar falando com a marca, e a marca às vezes ela não quer gastar dinheiro com marketing, não quer gastar dinheiro com marketing digital, então acaba ficando essa barreira. Só que depois de 10 anos a gente parte para outra, tenta não conversar muito com essas marcas e vai vendo uma marca que já está entendendo mais ou menos como que funciona o mercado. Sim, e à medida que você percebeu, né, e você deve ter percebido isso, muitos criadores entrando na Creator Economy, muitas pessoas, né, ingressando nessa Creator Economy, a história da palavra que você falou, da permuta, ela se tornou algo muito mais presente, porque muita gente também entrou porque gosta, porque é um hobby, né? Vamos dizer assim, a pessoa trabalha numa outra coisa e o hobby dela é viajar, o hobby dela é falar sobre filmes, o hobby dela é falar sobre música, que seja. Você sentiu que ficou mais difícil nesse sentido, depois que a gente teve essa enxurrada de criadores, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas ficaram em casa com o celular, né? E aí, beleza, você começa a ter redes sociais que tornam mais fácil e democratizam mais ainda, facilitam, né? Você não precisa mais ter um set de filmagens, uma câmera profissional. Com o celular você já resolve tudo, absolutamente. Você sentiu esse impacto da entrada de novos criadores de conteúdo, principalmente por causa do excesso de permuta no mercado?
Então, pós-pandemia, a gente teve muito criador de conteúdo que acabou saindo, né, do mercado, até criadores grandes aí, que tinham mais de 100 mil inscritos. Olha. E é difícil de se manter, né? Sim, muito difícil. Eu sempre falei também de economia, mostrar mais ou menos como que funciona, como que a gente poderia fazer um plano pós-pandemia para voltar a viajar. Mas, assim, tem uma barreira desses novos criadores que querem ficar só final de semana e não tem problema, também pode fazer. Só que, assim, a gente vê que hoje com 4, 5 mil reais você consegue comprar um drone, um celular bom e gravar. Então, para as marcas, elas estão tentando, algumas marcas, investir nesses criadores, só que o retorno vai ser pequeno, porque ela não vai ficar falando sempre, ela trabalha de CLT e você sabe, né? Quando você quer fazer algum projeto, qualquer projeto, principalmente de criação de conteúdo, você tem que ficar full time, né? Porque senão o negócio não funciona. Eu estava até vendo você falando no outro dia aí também, num papo que é assim, não é só soltar o vídeo, tem que soltar o vídeo, tem que continuar, tem que entregar, mostrar para as outras pessoas, para a marca, divulgar nos seus grupos, porque senão não tem entrega, vai bater uma visualização boa num vídeo, no outro não vai, então fica complicado. Mas assim, eu acho que é bom, né, também ter outras pessoas, porque eles vão ver que é diferente. Pode servir também para eles, não estou falando que é ruim esse pequeno criador, só que assim, a gente trabalha full time e o mercado é muito grande, né? Viagem, são 196 países, então tem mercado para todo mundo. Maneiro, legal. Bom saber sobre esse lado. E fiquei surpreso também sobre o lado de, no nicho de viagem, ter saído muita gente, porque eu sei que no pós-pandemia o mercado de turismo deu uma reaquecida, né? Sim. E aí eu ia te perguntar agora mais sobre uma coisa específica, tá? Eu conheço muitos criadores de conteúdo e eles me relataram sobre o fato de que agora você chega nos hotéis, eu vou viajar para tal lugar, você consegue o dinheiro para a passagem, vamos dizer assim. Uhum. E aí você chega nos lugares que no passado aceitavam permuta, hotéis que até pagavam eventualmente. E aí parece que os hotéis eles têm assim um certo, muitas vezes, desdém, né, com o criador de conteúdo, porque tem um monte de criador de conteúdo batendo na porta dos hotéis para conseguir permuta e conseguir diárias de graça para fazer com que ele consiga criar o próprio conteúdo. Como é que tá isso? Isso de fato tá nesse nível? A gente tem algumas marcas de hotéis e etc. Algumas, como chama? São redes de hotéis que já estão mais inteligentes quanto a isso, ou a coisa você acha que ainda tá muito evoluída? Então, aí quando a gente fala disso, a gente vê que todos os nichos, qualquer nicho de beleza, nicho nerd, todo mundo viaja, né? Então, aproveita o canal grande para pedir permuta pro hotel. Então, os hotéis realmente estão meio saturados com isso. Sim. E estão meio que eliminando. Muita gente, tanto Rio e São Paulo, de gastronomia, também estão migrando pro lifestyle e para viagem. Então, com isso, também fica muito saturado. Não é que o mercado vai sair de viagem, vai ficar pro lifestyle, mas uma pessoa que fala de gastronomia, ela pode ter mais alcance, mais visualização, mas ela não vai ter a mesma entrega do que uma pessoa que fala só de viagem, porque ela quer saber a pessoa que fala ali de São Paulo de gastronomia. Então, se ela for pro Vietnã, pra Tailândia, provavelmente a pessoa só vai olhar, ela não vai adquirir aquele hotel, não vai adquirir aqueles passeios. Então, tem esses novos entrantes que acabam meio que atrapalhando um pouco o mercado, porque a pessoa vê 1 milhão de visualizações, mas isso não quer dizer que vai ter... Que o público é o público consumidor de viagem, exatamente. Né? O meu vídeo pode ter 50 mil e ter 20 pessoas que vão reservar aquele hotel. Então, às vezes, a gente conversa, mas sempre com ética, né? Eu não quero falar mal de A, B e C, porque cada um entrega de um jeito. Mas, assim, existem esses novos entrantes, né? Qualquer área hoje vai viajar, já pede. Você consegue 2, 3 diárias? Então, a gente vê que as pessoas estão... A gente consegue entender quando é uma permuta e quando não é, né? Sim. Então, tem esses novos entrantes. Eu não acho ruim, mas, assim, pro meu mercado de viagem e outros viajantes também, a gente simplesmente segmenta e vai falando com a marca o que a gente quer. A gente apresenta um projeto, né? Lá no começo, né, quando a gente começou era isso. Vou viajar para Argentina, me dá 3 diárias aí, tá tudo bem. Hoje não, a gente mostra um projeto, o que a gente quer mostrar, como que a gente vai entregar, para realmente poder entregar e ter resultado, né? Sim, maneiro, legal. E você criou o diferencial, né? Sim. Você não tá chegando, batendo na porta e falar, me dá 3 diárias ou 3 noites aí, tá tudo certo e eu vou fazer uma meia dúzia de stories e tá tudo certo. E eu acho que isso é uma das coisas que, de algum modo, atrasa. A falta de profissionalismo, a falta de visão profissional, porque acho eu que na altura do campeonato, os hotéis
com a quantidade de permutas, redes de hotéis, né? Com a quantidade de permutas que recebem, de pedidos de permutas que recebem, eles já poderiam ter criado programas e mais programas de criadores de conteúdo para fazer com que eles não se aproveitem do jeito ruim, mas se aproveitem do melhor jeito entrando na Creator Economy. Então, é legal você falar sobre isso, porque no final das contas mostra mais uma vez que quanto mais despreparado você tá, mais você cai no lugar comum. E o lugar comum hoje, vamos lá, 15 anos depois de um desenvolvimento da Creator Economy, ele já está em outro nível. A gente já não está mais no nível 0 nem no nível 1. Eu diria que a gente já está no nível 2 ou 3, né? De dificuldade. E aí, cara, assim, aproveito para te perguntar também sobre formas de monetização, tá? A gente, no meio de viagem, quer dizer, a gente no meio de criação de conteúdo de modo geral, a gente vai pescando várias formas de monetizar. O AdSense, eu creio que ele já não, assim, dado que a fatia do bolo, ela é dividida, antes a gente tinha, sei lá, 100 criadores, agora a gente tem 10 mil criadores, essa fatia ela não pode ser igual ainda para a galera que começou lá nos primórdios, mesmo que era o único canal de viagem, por exemplo, no YouTube. E aí, na realidade de um criador de conteúdo para nicho de viagens, quais são as formas de monetizar a sua iniciativa? E quando eu pergunto isso, eu tô falando sobre tudo. Tô falando sobre AdSense, tô falando sobre, enfim, clube de membros e etc. mais que podem acontecer com publicidade, é claro. Mas como é que você vê isso? Como é que você conta com isso? E como você tem visto que tem acontecido? Então, na parte de viagem, eu acho que o AdSense é o que o pessoal mais quer, né? Entra no YouTube achando que vai ganhar o dinheiro do AdSense. Que quase tá virando lenda, né? Não dá. Para alguns nichos e alguns criadores, né? Não dá nem para pagar a equipe com o dinheiro do AdSense, a maioria das vezes. Mas eu sempre gosto de falar que a minha receita é como se fosse uma pizza, né? Tem 8 pedaços, então eu tenho o AdSense que ajuda a pagar algumas coisas. Eu tenho e-books também de alguns lugares que eu viajo. Mas assim, que eu já viajei 4, 5 vezes. Também não adianta eu ficar um dia num lugar e querer lançar um e-book de uma coisa superficial. Sim, você foi para aquele lugar várias vezes, Sim. Então você desenvolveu um know-how sobre aquela região e aí você faz quase um guia de turismo. Exatamente. do Estruturando Ideias. Eu fiz agora um de Buenos Aires que acabou... Eu não sei se existe algum e-book assim, mas ele é totalmente atualizável. Eu fui 4 vezes em um ano e eu sempre atualizo, principalmente com preço, né? Porque lá muda muito os preços. Caraca, aí que eu maneiro. faço isso e a pessoa pode pagar mais R$5 e ter ali o acesso atualizável, ou então ela paga uma vez só e depois de um ano aquele acesso vai ficar nulo. Só que muita gente acaba indo 2, 3 vezes por ano e eu sempre atualizo com os preços. Que maneiro, cara. Que trabalheira também. Dá um trabalho, mas assim, o turismo depende muito, né? De repente você não quer ir restaurante, quer só na parte de museu. Então eu faço uma coisa um pouco genérica, que não tem como também abraçar o mundo, né? Porque lá dá pra ficar 20 dias, 30 dias, mas assim, é uma coisa que tá me lucrando bem nesses últimos 10 meses, 12 meses. Que legal, cara. Tem também outros e-books, eu tenho um treinamento também de viagem, mas eu também não gosto de divulgar muito, porque eu vejo muito guru de milha aérea, muito guru... Nossa, que foi uma coisa que estourou no mercado, né? E assim, todas as fórmulas que eles falam, eu sei, não existe fórmula mágica. Existe você pesquisar, mas quem trabalha de CLT não vai ficar procurando 4, 5 horas de passagem por dia. Então, assim, a gente tem que ser transparente. Cartão de crédito, todo ano muda, todo ano tem uma coisa diferente. Então, os programas de milha, eles começaram a mudar muito, porque muita gente entrando, os tais gurus de milhas aéreas, né? Começaram a divulgar muito, fazer dinheiro em cima disso, vendendo curso, e aí a coisa adquire um outro ponto de equilíbrio, outro modelo de negócios até, né? Até eu falo que eu me sinto culpado porque eu fiz um vídeo totalmente de graça falando sobre sala VIP. E a sala VIP hoje está insuportável, né? Porque hoje, hoje a sala VIP você tem fila de espera. Eu já fiquei 2 horas numa fila de espera de sala VIP. Não perdeu o conceito. Eu falei, não é mais sala VIP. Em Congonhas tem a sala VIP da sala VIP. Você passa por uma sala VIP e paga para entrar dentro de uma outra sala VIP. Meu Deus. Eu falei, isso é o capitalismo dando muito errado muitas vezes, né? Porque teve um banco que ele abriu, ele fez uma promoção que você, fazendo uma assinatura de R$200, você ganhava sala VIP limitada.
Mas assim, uma entrada numa sala VIP custa $30. É um valor meio padrão, né? Mas assim, eu não tô fazendo nada de errado. Se ele tá oferecendo, eu fiz. Claro, óbvio. Em um ano eu acessei 112 salas VIPs. Caraca, Ou seja, olha o prejuízo que teve pro banco. Assim, foi, sabe? Quando eu falo que eu senti um pouco culpado, eu sei que não tive um número de visualizações, mas imagina esses gurus todos falando, R$200, sala VIP limitada. Todo mundo deve ter falado, Todo né? mundo fez, até que o cartão fez uma intervenção falando que não poderia mais entrar em sala VIP, aí foi processado, porque se já estava lá o contrato de 1 ano, tem que arcar. Então foi complicado. Meu Deus. Mas voltando, né, para não fugir muito do foco, tem essa parte também de treinamento que eu não gosto muito de divulgar. Eu faço consultoria de viagem também para amigos, mas principalmente para amigos, mas é logística, porque depende. Você vai para Paris, você pode querer visitar o que você quiser. Então eu faço a logística, por onde você entra, por onde você sai na Europa, quais os melhores meios de transporte, como que você faz para economizar, dá para economizar uns 30%, 40%. Maneiro. E também a parte do AdSense, publicidade, né, com marcas, que as marcas vêm chamar a gente para fazer. Certo. Hoje em dia eu prefiro fazer um projeto, vou para Buenos Aires, fecho com uma marca lá com receptivo, que ele já disponibiliza o hotel, me paga e eu ainda ganho uma comissão, que é como se fosse o afiliado, né? Então Certo. eu ganho por estar divulgando eles e ganho depois porque... Pessoas que clicaram, usaram o teu link. Isso, Porque afiliado a gente sabe que se perde no caminho, né? Às vezes a pessoa viu e não necessariamente ela vai fechar ali com o seu cupom. É verdade. Então acaba se perdendo. Então são esses meios aí que acabam... Acho que quase todo criador de conteúdo... Compõem, né? Uma renda, né? Isso. Então, vamos lá. AdSense, publicidade, consultoria de viagem, seus e-books e materiais que são guias, né? E treinamentos, né? Treinamentos infoprodutos, né? Sim. Legal, são 5 e existem vários outros, né? Sim. Que você ainda, certamente você sabe que ainda vai poder lançar mão, obviamente, na medida que o braço alcança, né? A gente vai fazendo tudo aos poucos. E aí, perdendo o foco, né? Que você falou pra gente não perder o foco, mas perdendo o foco e indo para o lado que a gente estava falando ali, a gente começou a ver uma ascensão absurda sobre os gurus de viagem, né? E sobre as pessoas que falam sobre os programas de milha, os programas de pontuação em cartão de crédito e tudo mais. E aí, isso tudo voltado só para ganhar dinheiro com treinamentos? Seria isso? Ou existe alguma outra economia que balanceia esse mercado de milhas e etc.? Então, na verdade, o pessoal fez porque, assim, existem algumas coisas aí, brechas, né? Vou dar um exemplo de uma brecha que não existe mais, mas existia 5 anos atrás. Você comprava um produto, ganhava 1 milha. Aí transferia para um produto, ia para 2 milhas. Aí transferia para outro, ia para meia milha. Só que aí você transferindo para o outro, ia para 5 milhas. Ou seja, você tinha que transferir de um para o outro, que era de graça. 1 milha viravam 5 milhas. Então, na época, teve muito guru. Então, de repente, você tinha 10 mil milhas, viravam 50. Aí você podia fazer isso de novo. De 10 dias. Então, aquela 1.000 milhas ia virar 1 milhão de milhas depois de 3 meses. Era um absurdo. E você podia fazer com o seu cartão da mãe, cartão do pai. Ou seja, você gastava R$500 por mês e tinha 5 milhões de milhas. Peraí, mas como é que você jogava 1 milha para o outro produto? Para ficar mais fácil, assim, era o quilômetro de vantagem. Aí você jogava do quilômetro de vantagem para a Latam. Certo, era de aí graça, você 1 para 1. Um para 1. Aí desse 1 você jogava para a rede Accor. Tá mais bom. ou menos assim, que era do Ibis e tal. Aí virava 1,50. Aí quando mas você tinha que fazer todo esse processo, que você não podia pular a etapa. Tá bom. Aí em algum momento isso derrubava, né? Ia para meio, só que desse meio virava tipo 10. Então esse meio viravam 5. Então aquele 1 que tava lá no começo viravam 5. Só que você podia fazer isso toda semana. Então aquelas 5 ia fazendo ali, daqui a pouco em 1 mês... Caraca, que coisa surreal. Aí tinham vários gurus na época que estouraram, só que aí o que acontece? As milhas aéreas é para beneficiar você que gasta o cartão de crédito. E quando vai acontecendo isso, é o que você falou, né? O sistema ali de milhagem ele vai diminuindo. Então o modelo de negócios muda, né? O modelo de negócios muda. Então vai acabar meio que quebrando. Imagina você fazer isso, todo mundo fazendo isso. Você gastou 1.000 e você conseguia viajar, sei lá, para a Europa 10 vezes por ano, gastando R$1.000. Sim. Então esses gurus
gurus da internet também têm algumas coisas que não é mistério. Eu que viajo bastante sei alguns hackzinhos, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, se você viajar muito, sei lá, 200 vezes por ano, você ganha o status em várias companhias. E com isso você consegue viajar de executiva de graça. Você paga a econômica e viaja de executiva. Entendi. Então eles vendem mais ou menos isso. Só que aí quando você vai começar a fazer o curso, sabe um curso que você não sabe nada? Você vai aprender uma coisa que você não sabe nada. Eu, por exemplo, não sei quase nada de áudio, que eu sei que é a sua expertise. Aí eu vou olhar, vou falar assim, legal. Aí, vou deixar pra lá, porque aí compra o curso e acaba não fazendo. Sim. É isso. Acho vezes. que 80%, 90% dos cursos. O último dado que eu vi era de 70%. 70% das pessoas não faz o curso. O meu treinamento o pessoal compra. Às vezes eu até falo, você quer o dinheiro de volta? Porque realmente eu quero que a pessoa faça, entendeu? Sim, eu claro. quero ajudar, não tem nenhum mistério ali. Aí não faz, aí eu mando lá, vai fazer, que eu não sei o quê. A pessoa faz a primeira aula, aí depois desiste. Caraca, cara. E também é um dado assim alto de pessoas que não fazem. 75%. Caraca. Aí eu falo, então esses gurus assim, então eles ganham dinheiro realmente, sei lá, 20% que assistiram, sabe? O resto. Verdade. E eu acho que hoje também tá ficando chato qualquer área você fazer. Antigamente isso era bom. São 50 horas de conteúdo, são 60 horas de conteúdo. E viagem, em 1 hora eu consigo falar tudo que eu sei, entendeu? Tem que ser alguma coisa mais rápida. Claro. Só que aí quando você fala 60 horas, 30 módulos, parece que tem muita coisa para aprender. Então acho que é por isso que acaba agregando valor aí. E esses cursos o pessoal vende por R$1.000, R$1.200. Sim. Aí tem Total. vários sistemas, agora tem um tal de sistema GPS, que algumas pessoas inventaram, mas não tem nada. Não tem como inventar roda. Reinventar roda nesse sentido, né? Não tem. Mas esse sistema GPS é o quê? Alguém que deu o nome, que GPS é do mapa só, Sim. que aí consegue passagens por preços muito baratos. Mas não existe. É só você sair um pouco da temporada, né? Por exemplo, no Chile, todo final de ano você consegue viajar para o Chile, para Santiago, por R$800 e de volta, 700. Sim. Então é isso. Se você for viajar agora em julho, que é a temporada de neve, vai pagar 2.000. Entendi. Então não tem uma fórmula. Não existe um grande segredo ou uma grande comprar fórmula, em aba né? anônima, essas coisas não existem mais. Já existiu, mas não existe. Isso é uma das coisas que as empresas elas precisaram se atualizar rapidamente, porque ia quebrar o modelo de negócios, Sim. né? E o tal cartão conhecido do Pão de Açúcar foi um dos que... PDA. Exatamente. Eu, na época, comecei a ver essa ascensão dos gurus de milhas. E aí eu falei, não é possível, isso não está fazendo sentido, né? Aquilo inicialmente foi pensado para um pequeno grupo de, entre aspas, engajamento, né? De uma história ali do lance do Pão de Açúcar e tudo mais, para fazer com que aquele grupo esteja mais engajado e que volte, tenha recorrência, você tenha receita de uma forma mais constante. E aí aquilo ali pegou e foi usado para o absoluto do oposto, né? Sim, para viagem. Para viagem, acabou e virou outra coisa. E aí eu falei, não tem como não dar errado. E na época, eu sempre fui muito interessado por business plan, né? E eu falei, não é possível. E essa conta não fecha. É impossível um cartão que dá essa quantidade de pontos e as pessoas conseguem converter isso em dinheiro real, não dá errado. Não faz sentido. E aí não deu outra. O cartão foi lá e cortou tudo, né? Parece que esse cartão, não sei se existe ainda. Existe, mas não tem benefício nenhum e a anuidade tá caríssima. Eu até cancelei o meu essa semana que eu tinha. Bom, e pessoas que ficaram 10 anos com esse cartão, né? Sim. Então tinha a máfia do boleto. Você conhece a máfia do boleto? Não. Não? Então, o PDA, o que acontecia, né? O cartão Pão de Açúcar. Antes da pandemia, você podia pagar boleto em várias carteiras digitais, acho que até 10 mil por mês, sem taxa. Então, o que a pessoa fazia? Pagava de todo mundo da família, num boleto, passava para outro mês e acumulava mais milha, entendeu? Sua fatura deu 5 mil, paga no boleto, então no mês que vem vão ser 10 mil, porque você pagou, aí você ia acumulando milha ali em escala. Aí o pessoal até já via alguns cursos desses que falavam para você fazer conta com 5 pessoas e botar tudo ali na sua conta. Todo mundo te dá o dinheiro, aí você paga os boletos ali dessas pessoas. Vê até agora o governo querendo parar com esse negócio do Pix, né? Mas já cancelou. Mas era mais ou menos isso. Aí uma coisa que foi feita realmente pro Pão de Açúcar, para ter benefícios, aí vai virando pro outro lado, né? Porque eu acho que o mal do brasileiro é sempre querer tirar vantagem em tudo, né?
A gente tenta pegar alguma coisa, não, então vamos tirar vantagem. O YouTube tá pagando mais em, sei lá, em vídeo em inglês, então eu vou converter tudo numa inteligência artificial que vai barrar o algoritmo, mas para ganhar dinheiro. Então vai com calma. Então, qualquer nicho, né? Mas essa parte aí foi complicada. Essa parte foi. Foi, de fato, eu imagino que ainda está sendo, né? Porque, no final das contas, sempre existe uma brechinha. Acho que as empresas até, de algum modo, agradecem porque elas vão tampando essas brechas, né? Sim. E eu já vi que rolou um comunicado da Latam sobre como chama? O clube de benefícios dela, né? E de pontos, né? Que agora não vai ser mais como era antes e vai ser assim assado e tudo mais. Todo ano a coisa tá atualizando de forma a resolver essas brechas, né? É muito surreal. Cara, e aí, com relação o teu método de produção, né? Hoje, como é que você consegue, assim, já deu para entender que você tem experiência pra caramba, você já tem vivência de mercado, já experimentou muita coisa, e o teu método de produção e a tua cadeia produtiva, hoje como é que funciona? Você tem pessoas que trabalham junto, trabalham fixos, freelas, etc. Como é que isso se dá dentro de uma sustentabilidade? Porque eu acho que o próximo tópico que eu queria falar é sobre sustentabilidade. Então, a gente foi, lá no começo do papo, né? A gente foi se profissionalizando, né? Todo criador de conteúdo, porque a gente fazia tudo no começo, né? E agora eu tenho uma equipe que me ajuda com edição de vídeo, com a parte de thumbnail, porque isso perde muito tempo, né? Você tem que focar. Eu sou a cara do canal, então a gente tem que focar mostrando, criando... Fazendo a cara do canal. Fazendo a cara do canal. E eu demorei muito tempo, porque eu sempre achei muito errado você botar alguma pessoa para editar. Acho que todo criador de conteúdo passou por isso, né? Parecia que eu não estava sendo legal comigo mesmo. Aí eu vi, não, o conteúdo é meu, o roteiro é meu, então todo mundo faz assim. Então eu tenho sim uma equipe, mas eles fazem só o vídeo de viagem. Quando é o vídeo de viagem, eles fazem. O vídeo de estúdio, quando eu vou fazer alguma dica, eu prefiro fazer, porque aí tem algum insert que eu vou colocar, aí não precisa de tanto... não precisa de tanta edição, né? Uma edição tão primorosa, né? Que eu gravei 15 minutos, simples. Vou cortar, vai ficar 13. Só que o de viagem, 1 hora e eu quero 30 minutos. Sim. Aí, coitados, aí eles Pegar vão... o melhor do melhor do melhor, né? Aí eles vão editando lá, fazem o melhor, eu dou uma olhada. Ainda tem que ter esse trabalho de assistir 40 minutos, mas aí eu boto no 2.0 para ver se tem alguma coisa. Sim. Assisto, geralmente tem alguns retoques, né? Porque assim, a parte de viagem, as pessoas não viajaram comigo, né? Então eles não sabem algumas coisas que precisavam colocar ali. Sim. Eu tento colocar com insert, mas agora eu fiz uma viagem, eu fiquei 30 dias, passei por 10 países. Aí eu esqueço de tudo, também não tem como lembrar tudo. Exatamente. Aí alguns inserts eles vão colocando. Tenho a equipe, tô procurando uma assessoria também para me ajudar com a parte comercial. A minha esposa, ela me ajuda um pouco, só que ela tem o trabalho, ela também está cada vez mais fazendo parte do canal. É isso. Você, né, nessa história de sustentabilidade, enfim, tua esposa te ajuda. Sim. E mesmo sem trabalhar isso, ter isso como o principal trabalho. Como ela trabalha com venda, mais de 12 anos, então ela acaba... Eu não gosto de falar no telefone, por exemplo, de ligar e tal. Aí quando tem alguma coisa mais séria, ela acaba fazendo essa parte. Não que eu não consiga, né? Se precisar, sim, eu vou falar. Sim. Aí também já tive parte de assessoria de imprensa, e depois saiu a assessoria de imprensa, que eu achei que naquele momento não precisava muito. E eu acho que é isso, né? A gente vai tentando um passo de cada vez, e a parte de produção, eu tô viajando menos. Assim, antigamente eu viajava 2 vezes por mês, ficar 7 dias. Agora eu tento fazer 2 viagens longas por ano. Aí eu tenho um conteúdo aí, porque como é uma coisa meio atemporal, né? Sim. A viagem só muda um pouco o preço, mas o preço na Europa, Estados Unidos não muda muito, né? A gente que tem inflação aqui na América do Sul. Então eu tenho feito isso. Agora tem até uma temporada para lançar da Europa, são 14 vídeos. Então, aí eu vou alternando com alguns vídeos de estúdio, alguma novidade que venha ter, e por aí vai. E aí vem também para uma pergunta, como é que hoje você vê os criadores de conteúdo do nicho de viagem se ajudando? O quanto isso acontece, o quanto isso não acontece, o quanto ainda você acha que ainda há aquele ranço do passado das emissoras que eram concorrentes, porque, enfim, isso era de fato uma realidade, né? Onde se você estava assistindo um canal, naquele horário você não está assistindo o outro, né? E já era, você não vai assistir aquele programa no outro horário.
coexiste esse mundo da Creator Economy em viagens, assim, dentre os criadores? Então, eu acho que assim, o pessoal não é unido, né? É muito difícil. Isso é o que eu ouço de muitos nichos. Então, o pessoal não é unido e eu acho que de viagem é o que eu sempre falo. Se você trabalha com maquiagem, tudo bem. Uma marca não vai querer, mas, pô, você foi lá pra Índia, você acha que você vai semana que vem pra Índia? Libera esse contato, sabe? Se a pessoa é legal, você não vai voltar 20 vezes pra Índia ou 20 Sim. vezes pra Argentina, pode ser aqui pro Brasil também. Então, o pessoal não é muito unido e o que eu vejo, principalmente os principais players, não os tops 5, mas assim, o que vem abaixo, eu acho que pelo pessoal não vir de comunicação, eu sou jornalista e também publicitário, acho que por eles não virem dessa parte de comunicação, o pessoal é meio engessado, sabe? Então eles acham que você divulgar alguma coisa vai estar perdendo espaço para ele. Você está se prejudicando, entre aspas, né? Você ajudar alguém é se prejudicar. Isso é a grande falácia, né? Exatamente. Então o pessoal fica assim. E o pessoal nem pede, sabe? Eu tenho alguns grupos de pessoas aí bem grandes que aí o pessoal não pede. Às vezes alguém fala, você tem um contato tal, se não tiver, tudo bem. Já vem falando, meio que pedindo uma desculpa. Eu acho muito estranho. Você tem um grupo de youtubers de viagem, instagramers de viagem. Mas eu mesmo quase não converso, o pessoal também não conversa. Eu queria ter mais esse contato. Me dou bem com todo mundo, eu encontro, mas é muito engraçado. Coisa, cara. Aí o pessoal fica assim meio, sabe? Jogando um pano preto, assim, pra ninguém ver o que tem embaixo, né? Aí parece, não sei, tem alguns que fazem alguns projetos, né, viajando pelo Brasil, pela Europa, pela Ásia, mas eles não querem contar. Eu acho estranho, porque se você falar, vou viajar para a Ásia, para o Brasil, para a Europa, se eu tiver algum contato, como eu sou teu conhecido, eu vou passar para você, não tem problema nenhum. Sim. Quando, na verdade, se todo mundo se ajudasse, estaria todo mundo talvez fazendo muito mais, né? Porque a gente também se blinda e vai ter profissional sempre legal. Aí o que acontece? Aí a pessoa não me passa o contato, eu não passo o contato para a pessoa, vai vir uma outra pessoa de fora que pode vir fazer um trabalho ruim e vai acabar perdendo a oportunidade dessas pessoas que são boas, né? E aí joga contra a Creator Economy, né? Exatamente. Como acontece hoje com os hotéis. Mas eu acho que tem muito isso. Eu acho que quando eu falo de viagem, que é o meu ramo, eu vejo até com os amigos. Tem vários amigos que fecham passagem, eu vejo que pagam muito mais caro, mas eles não querem falar comigo, sabe? Tipo, eu acho que viagem é uma coisa que todo mundo sabe, a pessoa acha que sabe, eu acho que ela se sente, assim, dá um prazer, eu comprei, eu consegui reservar as coisas, eu fiz isso. Eu acho que é um orgulho, né? Porque você está pagando muito mais caro. Você podia me contratar, ou podia até te ajudar se você for muito meu amigo, mas não. Aí eu tenho amigos que já foram para a Europa por 7, 8 mil reais. Eu olhei a passagem no dia, tava 4. Eu falei, olha, você pagou o dobro... De bobeira. De bobeira. Só pelo orgulho, pelo ego, né? Pelo orgulho. Então, acho que acontece isso também com os amigos, a mesma coisa que acontece na criação de conteúdo. Porque viagem, assim, antes de eu trabalhar com viagem, sempre dá um prazer você ir lá, procurar, comprar. Só que hoje em dia a gente tá muito sem tempo, né? Não é... Antigamente você ainda tinha uma agência que te ajudava, hoje em dia não. Por conta própria você vai gastar muito mais. Às vezes, se você for 2 dias pra frente, você vai gastar menos. Então, tem essas coisas. A mesma coisa eu acho que acontece na área de criação de conteúdo. O pessoal é muito fechado. Eu tenho uns 2, 3 amigos, assim, que são do nicho, que a gente conversa, mas, assim, agora que eu me mudei pra São Paulo, eu acho que as coisas vão se tornar um pouco mais fáceis, mas assim, em feira de turismo é cada um por si, o pessoal fala, oi, tudo bem, e daqui a pouco cada um tá num canto, não gosta de andar junto e por aí vai. No final da feira vão para um bar para conversar, mas nada de falar muito de negócios. Estranho. Cara, mas na minha carreira anterior, eu trabalhei com o mercado fonográfico, com música e tudo mais, e olha que coisa curiosa, né? Eu lembro até hoje desse depoimento, né? Um camarada chamado Maírton Bahia, que foi um produtor muito famoso, produziu a Elis Regina, a Cássia Eller, a Legião Urbana e diversos outros artistas brasileiros que estouraram. Ele, no primeiro dia de aula, eu fiz uma faculdade com ele e tudo mais, ele era o coordenador, acho que ainda é, e ele falou no primeiro dia de aula assim, vocês, nesse mercado, que é um mercado novo no Brasil, vocês vão ver muita gente fazendo de tudo para não ter que falar dos pulos dos gatos que elas tiveram ao longo da carreira dela. Então preparem-se para descobrirem sozinhos o que precisa ser feito para chegar onde vocês querem. Porque não tem como contar com colegas de profissão, porque é uma coisa muito nova. Então ainda não existe um pensamento coletivo desenvolvido, e aí vai ser isso.
E aí eu falei, pô, não é possível. E aí, cada ano que foi passando, Você viu que enfim, eu fui vendo como era difícil, como era complicado, como era estranho. Quando eu, em contrapartida, via outras profissões como advogado, engenheiro, médicos, etc., assim, fazendo o exato oposto, ou seja, de fato faz sentido o que ele estava falando, né? Porque profissões que as pessoas já têm o hábito de se ajudar, já é normal, né? De, onde é que você comprou tal coisa? Onde é que você conseguiu tal coisa? Onde é que você viu tal coisa? Estudou tal coisa, né? E não deu outra, eu saí do mercado fonográfico, né, um pouco, e fui para o mercado audiovisual e a Creator Economy e o marketing de influência, e eu vi a mesma coisa, assim, um mercado muito, muito bebê, né? Fazendo a mesma, o mesmo modus operandi de não passar as informações, não falar onde é que você consegue, não indicar, não dar um jeito de não passar com medo. Eu não sei o que é, qual é o motivo exato, mas para talvez não querer se prejudicar de alguma forma. E aí vem também para um questionamento que eu faço, cara, sobre o que você entende que eu imagino que também no nicho de viagens não seja fácil, né? Você fazer coisas juntos, né? Mas o que você entende que seria uma boa saída para que esse quadro ele se contornasse, né? Que a gente tivesse uma nova forma de trabalhar no nicho de viagem com criadores de conteúdo, colaborando mais. O que acontece muito, que eu acho que tem feito essa junção aí do pessoal, é essas press trip que o pessoal faz, né? Tipo 4, 5, 6 pessoas. Eu nunca fiz porque geralmente não é monetizável, então às vezes fica meio complicado. Me explica o que é Express Trip. Não, press trip. Press trip. O pessoal junta, né? 4, 5 criadores, influenciadores. tá por exemplo, quem faz isso direto é o governo lá de Chicago. Então eles vão e levam, que maneiro, botam executiva para você falar da cidade. Tem alguns outros. Não sei se você já viu Visite Rio, Visite. Sim, claro, então, os programas de turismo das regiões. Eles geralmente levam o pessoal. Só que assim, eles gostam de levar o pessoal que tem 1 milhão, 700 mil. Sim. E às vezes acaba não dando retorno. Não tô falando que, lógico, eu vou vender o meu peixe para me levar. Mas assim, eu acho que às vezes tem que levar gente menor mesmo, até menor do que eu e tal, que tá começando. Acho que tem que dar uma mesclada, né? Porque sempre são as mesmas pessoas. Isso é bem ruim. Isso é ruim. É a tal da famosa da panela, né? Teve até um conhecido, eu não cito o nome de ninguém. Não, nem precisa. Não, mas totalmente ético, cada um faz o que quer, mas foi uma viagem patrocinada pela Avianca. E foi 2 semanas antes da Avianca falir aqui no Brasil. Então ele foi e tal, a pessoa, mas ele já sabia que ia falir. Só que ele ganhou acho que 20 mil, alguma coisa assim, aí falando bem. Aí depois que a Avianca faliu, ele veio meter malho na Avianca. Aí eu falei, pô, sabe, pra ganhar o dinheiro, pra depois falar, assim, são coisas éticas, igual o jogo de tigrinha, essas coisas que a gente tava falando até nos bastidores, que eu acho que isso em algum momento fica marcado, sabe? Não precisa. Sim. E essas mesmas pessoas, algumas que fazem coisas erradas, outras não, que continuam indo para esses programas, né? Então acho que tem que dar uma diversificada, não comigo, mas com todo mundo. O mercado é grande, eu acho que de viagem mesmo hoje deve ter uns 300 bem grandes. Porque hoje você pega uma câmera, vai pra Europa... 300 criadores. Incrível. Não, eu tô falando grandes assim mesmo. Mais de 1 milhão em alguma rede, pelo menos. Porque eu conheço alguns que tem 500 mil, só que viaja 3 vezes por ano. E tá tudo bem também. Não tem problema. Mas assim, que tá ativo mesmo, acho que são uns 300. E muita gente acaba largando o YouTube, né? Porque produzir vídeo longo, horizontal, é um pouquinho mais difícil. Aí vai pro Instagram, vai pra outras redes sociais, só que eu acho que também não se sustenta, né? Eu acho que fica complicado. Eu acho que você tem que fazer um trabalho, acho que as redes são complementares, né? Tem que ter o YouTube, tem que ter o Instagram. Então eu vejo o mercado saindo um pouco assim, o pessoal saindo um pouco da viagem, indo para o lifestyle. Então, acho que de viagem mesmo são poucos assim que ainda continuam na ativa. Sim. Acaba juntando o lifestyle, né? Você tá viajando, mostra óculos, mostra alguma outra coisa. Porque o mercado do turismo, depois da pandemia, ele tá meio que autossustentável, né? As pessoas estão viajando, você vai em qualquer lugar, tá sempre cheio. Houve aquela demanda reprimida e agora existe um excesso até um pouco, né? E às vezes
vem uns boatos aí que tem uma nova pandemia vindo da China, a pessoa fala, não, agora eu vou viajar, não sei o que vai acontecer, já fiquei 1 ano em casa, agora eu vou viajar de qualquer jeito. Sim. Os aeroportos estão cheios, as companhias aéreas estão cheios, os hotéis estão cheios, está tudo cheio. Então, caramba, acaba que não precisa tanto do influenciador, do criador. Na verdade, precisa, né? Mas eu tô falando, no olhar deles, não precisa. Como antes. Eu já tentei falar com alguns parceiros recentemente, 2, 3 meses. Aí, não, a gente não tem vaga no hotel. Eu fui ver, no Booking tinha 30 quartos. Eu falei, mas tem 30 quartos. Ele, mas vai lotar, amanhã lota. Caraca. Eu falei, não vai, sabe? Mas é tudo jeito de conversar. Sim. Porque às vezes a pessoa de marketing ali, que cuida, tem isso também, esse problema do marketing, é o vendedor. Então o vendedor ele prefere vender realmente um só do que disponibilizar, falar preço, conversar uma área que não é dele, né? Sim. Sim. Então, o marketing ainda de alguns hotéis acaba... E redes grandes também. É um pouquinho de despreparo, né? Para lidar com esse viés da melhor forma. Esse mercado, né? O marketing de influência, a Creator Economy é um mercado inegável, né? Que só cresce. Mas... Então, você enxerga uma forma de reverter esse processo de segregação... De que forma, assim? Qual seria a tua ideia e o teu palpite de tipo, acho que dessa forma os criadores de conteúdo podem jogar mais juntos, podem se ajudar mais e o mercado, por sucessão, crescer. Eu acho que se as marcas ajudarem também, por exemplo, tem 2 feiras muito grandes que acontecem, a WTM e a BAV. São feiras que acontecem no Brasil, sobre turismo? A BAV era sempre em São Paulo, só que nos últimos anos foi Fortaleza, Recife, Brasília, Rio. Acho que esse ano vai vir para São Paulo. E aí nessa feira é aquele formato convencional, um pavilhão, vários stands dos players desse universo, agências, etc. E como é que é? Exato, só que é voltado, diria que 90% para os agentes de viagem, né? Porque a BAV significa a Agência Brasileira de Viagem. Tá. Então, eles fazem isso para o agente de viagem, para o pessoal que tem empresas grandes, que querem vender. Vendem pacotes de viagem, vendem pacote, mas para empresas, tipo uma CVC da vida. Só que aí a gente vem como criador de conteúdo, cada ano tá melhorado, mas assim, fica cada vez a pessoa, não quero porque eu quero vender, porque a pessoa ganha dinheiro vendendo, né? Então, o pessoal do marketing, às vezes, não ficam lá. Isso daí tem pessoas de Singapura, de Israel, vem um monte de gente de vários lugares que você consegue conversar com eles. Às vezes tá o pessoal de marketing, às vezes não. Mas o intuito da feira é realmente vender. Então acabam olhando torto pra gente, que é criador, e muita gente você vê, né, que tá começando agora, falando, tem viagem de graça? Eu já vi gente falando, tem viagem de graça para algum lugar? Aí eu falo, não é assim, sabe? Tem que ter uma preparação. Caraca. Aí acaba que vai povoando ali o mercado. Mas respondendo a sua pergunta, existe sim a possibilidade. Eu acho que o criador de conteúdo de viagem ele tem que ser menos egoísta, né? Na parte de, vou passar um contato. Não tô falando para qualquer um, para um amigo, para um conhecido. Para uma pessoa que você conhece o trabalho, às vezes tem uma certa confiança, né? Por exemplo, eu vejo o canal X. Esse canal é muito bom, por que eu não vou indicar quando alguém me pergunta? Sim. Então, às vezes, deve fechar a gente algum trabalho e tal. Foi porque eu indiquei, eu falei, essa pessoa é boa. Eu não quero mérito que ela venha, obrigado pela indicação. Não, porque eu prefiro que essa pessoa que eu conheço, que eu sei que é confiável, feche com esse parceiro do que uma outra pessoa que eu não sei, né? Vai ser uma dúvida. Então, eu acho que pegar essas pessoas, né? A gente ter um pouco de mentalidade diferente na hora e ver realmente o propósito que você quer, né? Você quer viajar só de graça no final de semana? Eu vejo o pessoal mudando muito de nicho, né? Ali, a viagem não tá dando certo, calma, vou para outro lugar. Vou para restaurante de uma cidade. Porque restaurante realmente bomba. Passeios regionais. Que restaurante bomba, né? Você vai pegar um drink legal que, sei lá, que borbulha, que tem alguma coisa do dragão. Isso daí vai dar 3 milhões. Melhor do que você falar, sei lá, um vídeo como eu fui para alguns países desconhecidos. Letônia, Lituânia, Estônia. Isso daí não vai dar nem 10 mil, eu sei. Mas assim, é para abrir portas para outros. Daqui a pouco pode ser que seja modinha, né? Sim. Como outros lugares. Tailândia ficou muito modinha porque o YouTube brasileiro foi para lá. Gente que mora lá. Então acho que a gente precisa ter essa preparação e também o pessoal se unir, né? Perder um pouco esse orgulho de conversar, de ficar com medo. Porque o que eu sinto, posso estar falando besteira, mas é que a maioria dos viajantes mesmo, criadores viajantes, eles não têm dinheiro, sabe? Eles ficam tentando de uma paixão. Alguma paixão de alguma forma. Tem, sei lá, 5 que fazem isso como profissão, outros que estão voltando para a CLT ou fazendo alguns projetos. Eu falo, não, galera, vai ou desiste,
Entendeu? Porque criação de conteúdo gasta muito tempo. Assim, para fazer por hobby, se você não tá ganhando dinheiro, eu já falei com alguns amigos mesmo e alguns desistiram, mas não foi por mal. Eu falei, pô, você tá gastando dinheiro, você não tá tendo retorno. Sabe? Aí você para 2 meses porque você tem outros trabalhos para fazer. Então, desiste, não tem problema, não é feio. Depois você volta e faz outra coisa. Então, acho que é se unir realmente para conseguir melhorar. Eu acho que a gente consegue, né? Mas assim, vai demorar um pouco de tempo, né? Tô vendo alguns novos youtubers, principalmente, já com 100, 200 mil, sei lá, não tem nem um ano. Entendeu? Porque vai pegando a fórmula e vai aplicando a fórmula. E 100, 200 mil também, vamos combinar que depende da rede, certo? Não, no do YouTube. Tá. Porque eu acho muito, né? É muito. É muito mesmo. Uhum. Por conta... Eu já presenciei esse fenômeno de pessoas que crescem em redes sociais de vídeos curtos. Sim. Estão cada vez mais experienciando uma situação de pouco engajamento, de às vezes a pessoa... é o meu caso, né? Eu sigo, sei lá, 3 mil contas no TikTok. Uhum. E eu não devo saber o nome de 1000, né? Se eu souber o nome de 40, já tô no lucro, né? A gente vê o vídeo, não tem mais tempo de você se apresentar de uma forma incrível. Se você falar, você vai ter que falar viagem tal, passeio maravilhoso ao ar livre gratuito, segue a página tal, ou segue o perfil tal, no máximo. E aí, assim, começa com gancho, virou outra coisa. Não existe mais, olá, tudo bem, meu nome é tal, do canal tal, e assim, já acabou o tempo. Então, eu tô vendo isso acontecer muito de criadores surgindo e crescendo nas plataformas de vídeos verticais, e no que a plataforma resolve dar aquela virada de chave que você sabe muito bem, né, sobre algoritmo. Você já viveu muito na pele as viradas de chave de algoritmos de plataforma. Você nunca mais aparece para alguém ou para a pessoa que costumava voltar. Outros criadores, quantas vezes já vieram me falar, cara, não me segue não, porque se você me seguir eu saio da tua For You. E aí eu falei, cara, como assim? E de fato tem isso, né? Existe muito isso. Você passa a ter que ir na outra aba, amigos, do TikTok, né, no caso, e aí sabe-se lá quando você vai nessa aba, né? Tipo, tá ali para quando eu quiser. Mas não, aí as pessoas vão começando a ver um despencar. Sim. E o início de 2023 foi marcado por um monte de criador de TikTok vindo conversar comigo falando, você tá sabendo de alguma coisa, por acaso, que a gente só tá vendo o número despencar e só despenca, e eu tinha, sei lá, 20 milhões mês e agora eu tenho 5 milhões e tá caindo. Então, assim, você que é um cara que nasceu e cresceu no horizontal, o que você traz de experiência para esses criadores? Entrando na nossa parte final aqui, da gente deixar boas mensagens e bons aprendizados para o público também. A gente sempre, acho que você também, né? A gente sempre bateu que tem que ter o vídeo horizontal, que eu acho que é o vídeo que dá muita cauda longa no YouTube. Eu acho, primeiro que eu gosto muito, né? Eu acho que é mais denso, você consegue explicar melhor. E essa parte que você falou, na pandemia, tanto o TikTok quanto o Instagram entregou muito, né? Principalmente o TikTok, que estava meio que crescendo ali. Só que aí as pessoas estavam acostumadas com os números altos, agora estão caindo, estão tentando mudar formato, não estão conseguindo e acaba batendo uma deprê ali, né? Sim. Porque o que eu vou fazer? Como que eu vou fechar? E as marcas só querem números. Aí você vê o teu número lá, 5 milhões de seguidores com 1000 visualizações, que eu vejo vários. E as plataformas só querem volume, Sim. né? Que você poste cada vez mais, né? Mas aí também, né, isso acontece porque muita gente hoje faz, né? Então tem muito mais criador ou muito mais gente que faz. É muito mais fácil, né? No sentido de produzir. É muito mais fácil para produzir, mas assim, na parte horizontal eu acho que é o futuro. Eu sempre briguei com isso, eu sempre falei. Você entende que é o futuro? Eu acho que sim, porque, por exemplo, na parte de viagem, vou dar um exemplo. É muito legal você olhar e falar assim, legal, passe 7 dias aqui na Itália, como aqui e tal, mas qual restaurante que eu fui? Não tem como mostrar qual restaurante, não tem como mostrar qual a sorveteria, aonde que eu me hospedei, se é bom realmente, se não é, se é perto de algum lugar, se não é. E o que acontece muito na viagem, que tem muita gente bombando, a pessoa fecha simplesmente porque ela marcou a roupa e às vezes não é legal.
Então você não consegue ter mais aquela dimensão. E os vídeos de viagem, os meus tinham 7 a 10 minutos. Agora eu tô botando de 30. Lancei outro dia um vídeo de 2 horas e 11. Nossa senhora, e teve uma retenção, longa. E teve uma retenção que eu achei boa, 25%, para 2 horas e 11. Sim, é bom. Eu falei, caramba. Pra esse tempo inteiro. Eu falei 2 horas e 11, a pessoa deve ter pulado, mas assim, era um vídeo completo de Buenos Aires. Na verdade, tinha dado 3 horas e 15. Ainda tirei 1 hora. Meu Deus. Aí, assim, pelo menos pra viagem, consegue converter mais se eu for divulgar alguma coisa, alguma marca. A pessoa tá mais engajada com você, né? Tá mais engajada. Imagina eu divulgar um óculos num Reels de 40 segundos. Eu vou falar aqui, é muito legal, e olha esse óculos e tal. Pode chamar atenção, mas eu acho que no YouTube eu não preciso nem divulgar um óculos, a pessoa já pergunta. Você cria outra relação com o teu público, a grande verdade é essa, né? E é o que eu falei de outros criadores que estão começando, que estão com 200 mil, 300 mil, que tem 1 ano só, que eu tenho visto, é isso, eles estão postando vídeo todo dia. Estão viajando 1, 2 meses, posta vídeo todo dia e vai engajando. O algoritmo é isso. E é um outro tipo de viajante. É o viajante que produz conteúdo para pessoas assistirem como entretenimento. Assim, 80% eu chuto dessas pessoas, elas não vão viajar. Elas querem ver a pessoa viajando ali. E tá ótimo. Sim. Que ela vai divulgar uma marca, ela vai fazer isso e tá tranquilo também. Então, acho que o vídeo do YouTube ainda é uma chave para o engajamento, né? Sim. E você procura, se eu for bem ranqueado, por exemplo, o meu vídeo de um país que pouca gente foi, que é o Chipre, ele ficou ranqueado em primeiro em 6 anos. Olha. Ele tem pouca visualização, 35 mil. Na verdade, eu acho que até muito para um país que é desconhecido. Que ninguém nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Aí ficou assim, tipo, 6 anos em primeiro. Todo mundo procurava, Chipre é o primeiro. Então, se você ranquear bem alguns países, você vai ficar sempre ali em primeiro. As pessoas vão começar a te acompanhar. Você, no YouTube, é muito completo. Você consegue saber todas as métricas de onde veio, do próximo, do card, do short. Eu acho isso muito bom. E você pode fazer várias coisas interessantes. Postar um vídeo, igual eu falo de planejamento. Agora eu vou lançar quanto custa o meu Eurotrip. Depois eu vou postar todos os vídeos. Então a pessoa vai ver quanto que custa o Eurotrip e depois vai país por país. Então você tá chamando um vídeo, outros ali. Que leva a outros, né? Diferente do Instagram. Se eu estiver viajando ou estiver off 5 dias, eu não vi a sua viagem. Sim. Eu perdi tudo. Se você não botar no destaque, eu nem sei onde você estava. Então tem esse imediatismo que é bom, que você vê na hora, mas eu acho que o YouTube, e para mim, vai ser sempre assim a primeira plataforma. Espero não mudar de opinião, né? Mas quem sabe, né? Verdade. Se adaptar faz parte. E eu ouvi uma coisa muito interessante de um grande parceiro, que ele falou assim, pensa só no seguinte, quando você tá entrando numa plataforma que te empurra conteúdo, né? Que são geralmente as plataformas de vídeos verticais e shorts, né? Ela tá te empurrando conteúdo. Você fazendo visualização no swipe de dedo é uma coisa, né? Porque eu vejo vídeos de coisas que eu não estava procurando. A grande verdade é essa. Você abre o TikTok e você vê um monte de coisa incrível, por sinal, tá? Mas de coisas que você não estava procurando. Mas você vê porque a coisa é uma dose de dopamina cavalar ali a cada novidade, a cada coisa. Em contrapartida no YouTube, que você entra para procurar um vídeo, né? São poucas as pessoas que ficam no YouTube scrollando para entrar num vídeo longo, assistir, scrollar mais, entrar num outro vídeo longo. E até no Google você fica ranqueado e te passa para o YouTube. Exatamente. Então, com esse fenômeno, eu vi acontecer coisas surreais que eu jamais esperava ver, de criadores de conteúdo que começaram 5 anos antes, tá? E tinham coisa de 100 e poucos mil inscritos no YouTube. E um criador de conteúdo do exato mesmo nicho, que começou 1 ano antes e numa plataforma de vertical cresceu 300 mil seguidores em 2 anos. E eu falei, cara, que surreal. E aí a gente inicialmente acha que, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo ali. E aí o meu grande baque foi quando a gente estava numa feira desse nicho e aí a gente via formando filas e filas para tirar foto, pedir autógrafo, conversar com o criador do conteúdo longo, né? Quando o criador do conteúdo vertical, que na época tinha 5 vezes mais, ou seja, já estava nos seus 500 mil de inscritos e seguidores numa plataforma de vídeos curtos,
ninguém parava para falar com ele. E aí a gente começa a entender que, de fato, o engajamento... muita gente falou sobre isso, de não adianta você ter 1 milhão, porque você pode ter 1 milhão e o teu engajamento ser baixíssimo. O que a gente fala, você acabou de falar aqui no mesmo episódio sobre, e aí viajam os mais bombados, os de 1 milhão, 3 milhões, e não converte nada, porque, de fato, talvez o parâmetro já precise começar a ser outro, precise começar a ser o engajamento ao invés do número. O número ele já não traz a qualidade, ele traz a quantidade, talvez só. Então, eu acho que isso é um dos sintomas, né, que pode fazer a Creator Economy e as marcas, porque eu acho que também, de algum modo, elas fazem parte dessa economia, enxergar isso de outra forma. E aí, vamos lá. Com todo o nosso papo hoje, se Álvaro tivesse começando hoje um canal, o que você teria feito de diferente? Assim, dado toda essa bagagem, tudo que a gente conversou e tudo que você viu de transformação das redes sociais, o que você faria de diferente hoje? Então, acho que eu começaria delegando as coisas para outras pessoas, né? Exemplo. Edição, thumbnail, que eu sempre quis fazer isso. Só que eu sempre perdi muito tempo porque eu achava que não estaria sendo justo com o meu público. Coisa da minha cabeça e que algumas pessoas também passam. Sim. Eu acho que isso e também me arriscar mais. Porque muitas vezes foi o que você falou de números, eu que tenho X números, aí o outro tem 3 vezes mais, aí só porque essa pessoa mandou para a marca vai fechar. Então, antigamente eu não mandava. Eu falava, se eu não atingir 10 mil inscritos na época, né, eu não vou mandar para a marca. Só que a marca, ela quer conversar. Então, existem marcas que vão pegar pequenos criadores, vão pegar grandes criadores. Então, acho que isso seria o principal, porque o canal começou em 2015, mas só em 2018 que eu fui monetizar. E em 2017 que eu fiquei só com o canal. Eu fiquei 1 ano sem monetizar. Assim, com medo, achando só na permuta, achando que eu era pequeno demais. Só que quando eu fui para Irlanda, a gente entregou... Eu estudei numa escola, eu vi que 5 pessoas fecharam porque eu divulguei. Eu falei, caramba, eu não tenho um público grande, 5 pessoas divulgaram para Irlanda, lá do outro lado. Então tem, assim, como chegar no pessoal. Então, acho que eu delegaria essas partes, né, para ficar só focado no conteúdo. Porque muitas vezes as pessoas querem ser centralizador e você não vê um CEO fazendo isso, né? Eu vou ver tudo. Vai, deixa ali, você tem que saber das questões principais, financeiras, saúde financeira e pronto. E investir também, né? Porque... eu também achava que investir não era bom em equipamento, vamos fazer com que dá e pegar. Então, hoje eu pego todo o AdSense e invisto. Ou pode ser em ads, ou pode ser em equipamento, porque isso vai fazer você render mais, né? Fazer o capital de giro. Então, durante muito tempo eu pegava o AdSense e falava, não, isso daqui é para eu comprar alguma coisa para mim, para eu sair, para fazer isso. Então, acho que hoje você entrando um pouco mais formatado, entendendo como que funciona, sem falar também dos hackzinhos que você tem. Eu acho que daria muito mais certo lá no começo. Legal, você falou sobre investir em ads, então você também de alguma forma faz com que o teu conteúdo seja impulsionado também para chegar mais rápido em mais pessoas. O quanto isso te ajuda, né, na história toda e quais são os seus outros investimentos, assim, a gente tem que pensar como uma empresa, não tem jeito, é impossível não pensar assim, até porque se você não pensa assim, você fica muito mais devagar, mas me fala sobre esse impacto de você impulsionar teus vídeos e como isso te retorna. Então, antigamente eu achava que era meio que roubar ali por causa de visualizações. Só que eu não quero a visualização, eu quero a pessoa qualificada, né? Sim. Então, posso ter 500 visualizações, se 10 pessoas compraram o meu produto ou o que eu estou divulgando, tá ótimo. É melhor do que ter 1 milhão de visualização. Então, eu divulgo 90%, 95% do AdSense eu boto no Instagram, que eu acho que ainda é que você fica passando para cima, que as pessoas dão uma olhada. Então, eu faço alguns criativos lá e deixo rodando tanto algumas campanhas, alguns afiliados, que devem aparecer para você e para um monte de gente. E também o e-book da Argentina, para pessoas que estão querendo ir para a Argentina. Isso dá bastante resultado. Ou seja, você divulga os produtos da tua empresa, né? Sim. Você traz para ver o vídeo, traz para consumir o e-book, traz para consumir o treinamento. Ou seja, o
marketing convencional, digital, Sim. de qualquer empresa, né? E muito tempo eu não fazia isso porque eu fiz vários cursos falando assim, não, você tem que atingir o orgânico, é só o orgânico que funciona. Aí eu comecei a ver que não estava funcionando, sabe? Funciona para algumas pessoas, óbvio. Sim, sim. Mas eu falei, caramba, eu vejo todas as marcas, quando a gente fala alguma coisa, a gente sabe que aparece logo. Eu falei, por que eu também não posso fazer isso? Porque se alguém estiver falando de Buenos Aires, daqui a pouco vai aparecer meu e-book para você. Sim, sim. Aí eu comecei a ver que tava fazendo sentido isso, aí eu faço, não tem problema nenhum, vergonha. Antigamente eu tinha, pô, isso é feio. Aí eu vou conversar com alguns creators, eu falo, caramba, você não tá vendendo nada, por quê? Seu produto é tão bom. Ah, mas eu não vou divulgar porque vai estragar o algoritmo e tal. Ainda tem esse mito, né? Do tal do estragar o algoritmo, né? Se você impulsiona da forma certa para o público certo, você não tá estragando o algoritmo, você tá trazendo mais interessados sobre o assunto que você fala, traz, vende de uma forma sem golpe, né? Exatamente. Tem gente aí que tem, sei lá, 3 mil visualizações num vídeo que vai converter muito mais. Eu tenho conversões muito grandes, assim, de empresas que, assim, Seguro Viagem, por exemplo, com um vídeo de 2 mil, 30, 40 pessoas compraram. É muita coisa. De repente você vai ter uma visualização de 1 milhão e não vai ter. Então a gente faz isso, campanhas, assim, esporadicamente e dá super certo. Antigamente eu tinha esse receio, mas hoje em dia eu vejo que faz sentido e tá tudo bem. É Sim. isso que paga as contas, né? Claro, claro. Total. É pensar uma empresa como uma empresa deve ser pensada mesmo. Sim. Você tem vários produtos. Uhum. O teu vídeo é um produto. Uhum. Então você precisa fazer a vitrine do seu produto. E não tem essa história de contar com dias bons e dias ruins. Ou seja, algoritmos favoráveis e algoritmos desfavoráveis, né? Muito legal, cara. Além disso, você investe em mais coisas, porque a gente falou muito das suas receitas e formas como você ganha dinheiro e como é que você, além dos ads, você investe em mais o quê? Você falou, obviamente, de equipe, editores, ads, que legal que você tá usando isso ao seu favor. E tem alguma coisa a mais que você... Caraca, isso aqui é importante investir para eu desenvolver o meu universo. O quê? Pro canal? Pro canal e pra, assim, você como criador de conteúdo. Tem nos últimos anos aí, 1 ano e meio, eu tenho um canal Dark também, né? Eu não gosto muito de falar esse nome assim, né? Que assim, não, é porque eu não apareço, né? Então fica meio diferente. Mas ele também vai migrando o conteúdo, porque tem relacionado também com viagem, aí ele vai direto pro Estruturando Ideias. Então também é mais uma forma, só que aí é orgânica de ir pra lá. Muita gente não sabe, mas aí no final do vídeo vai, então eu acabo investindo e fazendo muito teste, né? Eu tenho outros canais também, só que não geram receitas, mas eu acho que é bom pra fazer teste, porque você fazer teste no seu canal principal eu acho furada, né? É verdade. Então é isso, assim, dá bastante trabalho. Hoje em dia a gente tá crescendo cada vez mais, né? E foi o que eu falei, né? Tô trabalhando mais, viajando menos, mas assim, mais pontual. Porque eu acho que a parte do criador, pelo menos a minha parte, antigamente eu achava que tinha que estar sempre viajando. E não necessariamente, você tem que fazer a coisa com qualidade, né? Pontual, para você também não queimar a largada. Então acho que é isso, mas assim... 100% é o canal que eu invisto. Entendi. Esse lance do canal Dark que você fala é um canal que você coloca vídeos sobre um assunto de viagem. Sim. Que no final das contas, se você quer saber mais, tem o canal tal, o vídeo tal, isso? Eu nem falo quer saber mais, só aparece no final lá, geralmente com as thumbnails do meu canal que não aparece a minha cara, aí a pessoa clicou e já tá lá no canal. Ah, entendi. Aí eu vou fazendo mais essa conversão. Ou seja, é mais uma estratégia ali que você joga por um lado não óbvio, né? Pra conseguir converter. É como se fosse um ads, entre aspas, mas de graça, né? Porque sim. Sim. E funciona bem também. Eu acho que legal, cara. Acho bem legal. Porque esse negócio de rede, antigamente eu fazia muito isso. Fazer um vídeo legal do Instagram pra passar pro YouTube. A gente sabe que isso não funciona, Muito né? difícil, né? Aí você vai ver, tem 10 cliques. E a maioria clicou e saiu, né? Porque ela não vai querer ver um vídeo de 15, 20, 30 minutos. Quando tá ali só procurando algo mais rápido, né? Aí a gente faz isso. Que eu digo agora minha esposa também tá me ajudando bastante com essa parte. Porque apesar... E a gente escuta bastante, né? Você também deve escutar. É só uma viagenzinha. Viaja, faz um videozinho. É muito fácil. Assim, mas tem muita coisa, né? Não, é muito surreal. É muito difícil. Tanto a parte de criação, aí deu problema no áudio, a gente tem que consertar, ver questão de imagem, ver equipe. Às vezes a equipe fura com você. Ultimamente tá super legal, mas assim, já furou. Aí você tem que você mesmo fazer as coisas todas, meter a mão. Então por isso que é bom também você saber do processo, né? Caso aconteça alguma coisa, você meter a mão na massa. Perfeitamente. Cara, muito obrigado. Acho que foi um papo absolutamente enriquecedor.
para todo mundo, acho que não só para a Creator Economy de viagem, mas para todos os criadores. Queria te agradecer real pelo teu tempo e queria que você mandasse um recado também, assim, para criadores de hoje em dia, assim, trazendo um pouquinho num parágrafo, o que você entende que vai ser o futuro da Creator Economy nesse nicho de viagens. Obrigado pelo convite, Bruno, valeu mesmo. Eu acho que para o youtuber, né, futuro, o que a gente precisa entender é que agora não tem muito mais tempo para amadorismo, né? Não adianta você fazer qualquer vídeo, achar que vai bombar, é você focar e, se puder, focar 100% no YouTube, nas redes sociais, porque eu acho que isso é o futuro. Muita gente quer ficar 40%, 30% e acaba desistindo porque é difícil. Então, se você abre um restaurante e fica só 40% do tempo, não, você fica 100%. É verdade. O sarrafo aumentou, né? Ele tá mais alto. A criação de conteúdo é a mesma coisa, faça isso que com certeza vai dar certo. E também tem um ponto, assim, não para desanimar, que, pelo menos na viagem, a pessoa pode não ir com a sua cara, né? Você pode não ser carismático, pode acontecer isso também. Vai ter um público que vai gostar, mas outro público não vai gostar. E faz parte também. Vai tentando pegar o seu público, alinhar as expectativas ali, que vai dar super certo. E começar agora, né? Que é melhor começar hoje do que... deixar para daqui a alguns anos, que o sarrafo vai estar mais alto ainda. Vai estar mais alto ainda. Por último, a gente tem uma espécie de tábula redonda, onde a gente está colocando, assim, os mandamentos da Creator Economy. Não como uma forma ruim, mas como bons orientadores para você crescer mais rápido e sair da estagnação. Sim. O primeiro mandamento que a gente fala sempre é persistir. Porque, você tá há 10 anos e se você não tivesse persistido, você não chegaria em todos esses pedaços da sua pizza que trazem a sua receita. O segundo, que foi citado pelo Kaique Pereira, que fez um dos primeiros episódios aqui, foi sobre testar novos formatos e novas ideias dentro do seu nicho, né? E queria saber se você quer adicionar alguma coisa ou se você já vai pegar esses para usar para você. Não, quero adicionar sim. É investir também, se você puder, a parte financeira, né? Assim, o que você tiver ali, não sei se faz um investimento, qualquer coisa, porque isso ajuda a crescer mais, né? Óbvio que no orgânico dá, mas se você puder investir nas redes sociais ali para alavancar o seu negócio... Para trazer mais pessoas interessadas, né? Porque hoje em dia, se você for postar, por mais que o YouTube acho que seja o mais democrático, né? Porque você vai colocar um vídeo, você pode ter 0 inscritos e pode bombar. Não tem problema com isso, mas eu acho que se você puder investir, não só em equipamento, que isso é fundamental, mas assim, começar com um nível mais profissional, Ads sabe? mesmo, né? Impulsionar para públicos. Tem gente que fala que não é legal, etc e tal, mas eu acho que é interessante sim. Eu já conversei com algumas plataformas sobre essa história. E eu sempre chegava e falava assim, me fala sobre essa história de viciar o algoritmo e tarará, me fala. E mais de 5 pessoas de plataformas diferentes me falaram o seguinte, cara, essa história de viciar o algoritmo não é bem assim que funciona, mas também se você for o cara que tem muito dinheiro e sai impulsionando tudo de qualquer forma, você pode fazer besteira. Que basicamente é uma coisa que as marcas fazem muito. Elas fazem muito besteira com relação a isso. Que elas pegam simplesmente uma grana absurda e aí colocam o impulsionamento de um vídeo assim, ó. Impulsionar para o Brasil. 10 mil. 10 mil reais. E aí acontece o quê? Chega para o Brasil. Mas vai chegar, por exemplo, um conteúdo de filme, tá? Colocar uma distribuidora de cinema nessa história, um canal de TV, etc. Elas pegam e distribuem para o Brasil e às vezes você está falando de uma coisa de um nicho, você está falando de uma coisa que vai só para um tipo de público, que só faz sentido em algum tipo de público específico, você impulsiona para o Brasil. E aí acontece que as pessoas que vêm, né, naquele anúncio são pessoas completamente aleatórias, que não vão consumir o outro conteúdo do canal ou o seu principal conteúdo. Então, a grossíssimo modo, vamos colocar assim, é como você impulsionar... Uma sala VIP na farmácia. É tipo isso.
para pessoas que aleatórias, assim, e até falando isso sobre o recorte do poder aquisitivo, porque você vai divulgar sala VIP para o Brasil inteiro, isso vai cair lá no lugar onde tem uma pessoa que não tem o poder aquisitivo, que não vai conseguir acessar, ou que aquilo ali é muito distante. E aí no seu canal você fala sobre viagens caras, por exemplo, salas VIPs, etc. Todo o lado luxuoso, né, das viagens. O que aquilo ali vai mudar ou vai ser útil para aquela pessoa? Mas a pessoa recebeu e muitas vezes ela vai se inscrever no canal, né? Vai até comentar. Aquela pessoa ali que não vai assistir. Só que nunca vai engajar com conteúdo. E aí, de tanto que as marcas muitas vezes fazem isso, impulsionam errado, elas criam uma grande horda de pessoas inscritas que não convertem em nada. Eu já fiz consultorias para algumas marcas que eu sentei e olhei e falei, desiste desse canal. Que eram na época 700 mil inscritos que quando se postava alguma coisa não consumiam e pelo contrário, rejeitavam o conteúdo. Porque nessa situação era uma marca de um canal de televisão, né, de filmes, que tinham pessoas se inscrevendo no canal porque achavam que iam assistir o filme, que ela estava impulsionando um trailer aleatório para qualquer público, né? Que iam assistir o filme pelo YouTube. Sendo que não tem nada a ver. Aquilo ali estava tudo errado, a concepção toda errada. Então, na época, eu falei, ó, eu não vou continuar com o trabalho, eu não vou fazer nada para vocês, porque eu não quero mentir para vocês que isso aqui vai dar certo. Porque é muito difícil disso dar certo daqui em diante se não for muito impulsionado, se não for feito de forma, entre aspas, artificial. Então, eu acho que o impulsionamento talvez seja um dos grandes investimentos que você esteja fazendo, né, para tirar o canal da bolha, né, que aí assim você sai da sua bolha, porque você tem a certeza que estão outras pessoas vendo, chegando e consumindo os seus produtos, né. Então beleza, eu vou colocar isso sobre investir também dinheiro, né, na nossa tábula redonda. Investir direito, né? Investir direito, Aí, naturalmente, todo investimento é como se você fosse por exemplo, um criador que é mobile e você compra uma head de cinema, né, uma câmera head. Sim. É um investimento erradíssimo, né? Lógico. Eu falo isso muito, assim, criadores, não investem em coisas que vocês não precisam só porque é legal. Então, só porque você viu aí. é mais fácil às vezes, compra um celular, beleza, um celular bom, que aí te facilita e tá tudo certo. Cara, muito obrigado. Show de bola. A gente vai fazer com que essa mensagem chegue assim na maior quantidade de criadores possíveis pra gente desenvolver a Creator Economy. Lógico, pode contar comigo pro que precisar aí. Show. Dá tuas redes sociais antes da gente terminar, os teus links, etc, para as pessoas saberem onde te achar. Tá, tudo lá no Estruturando 10, YouTube, Instagram, que são os principais, e nos dois tem os links lá que vocês podem ver tudo que precisar para economizar na sua viagem. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem acompanhando a gente aqui nas principais redes, nas redes de áudio também. E a gente volta com o próximo episódio de Criador para Criador. Um abraço.